Olá, hoje nós vamos fazer um bustier, a parte de cima de um biquíni. Aqui eu comecei com 130 pontos, inicio em linha de outra cor, uma carreira com fio de separação, um fio resistente que facilite depois a retirada da linha de outra cor, e em regulagem alta, uma carreira. Vou trabalhar com 2 fios de lã industrial 228. Faço essa carreira em linha em regulagem alta para fazer a marcação embaixo. Vou para a regulagem 6. E sempre marcando carreiras. Aqui eu vou fazer 10 carreiras em malha lisa, todos os pontos. Essa quantia de 10 carreiras pode ser mais, pode ser menos também. Porém, eu fiz 10 carreiras e vocês vejam o resultado que dá. Divido o trabalho pela metade. Agulhas em suspenso na esquerda, carro também em suspenso. Aqui no centro está bem centralizado, então aqui no centro essas agulhas aqui são bem a metade. Além dessas que estão elevadas, eu vou erguer mais 4 agulhas. Vou para a esquerda, elevo uma. E vamos trabalhar assim fazendo umas carreiras encurtadas, elevando sempre uma agulha no lado dessas da esquerda. Até 54 carreiras, eu ia elevando um ponto sempre quando eu estou na esquerda. Agora eu vou também elevar quando eu estou na direita. E isso precisa ser marcado para o outro lado fazer o mesmo trabalho. Cheguei em 80 carreiras, aqui eu tenho 13 agulhas sobrando no final. Deixo essas aqui e vou com o carro para o lado esquerdo, então tirando do suspenso. No lado esquerdo vou fazer o mesmo processo. Ergo metade das agulhas e mais 4. Conforme vai subindo, o trabalho vai ficando sem peso aqui. Então, é bom colocar pezinhos dentados. Contador de carreiras. Eu tenho 10 carreiras aqui embaixo. Então, volto para a carreira número 10. Como eu fui uma para a esquerda, carreira número 11. Coloco o carro novamente em suspenso. Cuidando para passar o carro para que ele marque a carreira. Então, vem com o carro um pouco mais para a direita. E agora vou aumentando pontos aqui elevados, sempre quando eu estou no lado direito, até chegar na carreira número 54. Depois faço o mesmo processo, sempre na esquerda um ponto, na direita um ponto, e assim até sobrarem 13 agulhas em cima.
e cuidando para que a máquina trabalhe. Hoje a minha não está com vontade de trabalhar. Em compensação, o Toby, né, Toby? Tá com vontade de fazer bagunça. Dias de chuva, assim, quem tem pet sabe como eles atrapalham. Mas faz parte. Treze agulhas, 80 carreiras. Começo agora a fazer o efeito contrário, porque esse é um bojo que vai ter forro. Então, se eu fui elevando a cada vez que eu estava na esquerda uma, na direita a outra, agora eu vou baixando da mesma forma. Quando eu chegar aqui, nesse ponto em que elas eram elevadas somente no lado contrário do carro, faço assim o abaixamento dessas agulhas também. Venho para a direita, baixei um ponto. E agora eu vou fazendo o lado de dentro desse bojo. Esse é um modelo que também ficaria bonito listado uma parte e a outra de uma cor só. A partir desse ponto, eu só vou baixar quando eu estou no lado da direita, não mais quando eu estou na esquerda. Baixei todas as agulhas que tinham sido elevadas antes, quer dizer, já fiz essa parte do bojo. Vou lá para a direita fazer o mesmo processo. Então, tiro o carro do suspenso e faço no lado direito a parte interna desse bojo. Começando, então, elevando as agulhas, deixando apenas as 13 agulhas que foram o término. Carro em suspenso novamente e vou começar baixando na direita e na esquerda, na direita e na esquerda. Vou baixando agulhas quando eu estou com o carro na direita, uma. Venho para a esquerda, baixo uma. A partir daqui, somente quando eu estou na esquerda.
Terminei de baixar todas as agulhas, agora completo com essas 10 carreiras que foram feitas aqui. A mesma quantia de um lado precisa ser do outro, já que ele é forrado. Tiro do suspenso, faço 10 carreiras. Completei a mesma quantia de carreiras do início, faço uma carreira em regulagem alta, apanho os pontos e coloco nas agulhas, fechando o bojo. Acho aquele fio de separação. E puxo. Assim ele solta a linha de outra cor. Esse modelo poderia ser feito agora, esse modelo de bojo duplo, com um vestidinho ou com uma bata, por exemplo, partindo daqui para a parte de baixo, fazendo rendado, fazendo em outro ponto, aumentando pontos internamente também, em caso de uma bata para gestante, por exemplo, aumentando para ficar mais pontos embaixo, o bojo estreito, fino, normal, do tamanho que precisa, e para baixo bem grandão. São modelos que dá para variar a partir de uma ideia bem simples assim. Aqui eu vou fazer uma carreira também em regulagem alta e remalhar. Remalho sem fio ou com fio também, ele está com um ponto bem grande, então não repuxa. Feito a parte do remalhado, aqui também poderia continuar uma barra na frontura, ou uma barra dupla, ou algum tipo de crochê. São várias opções que dá para fazer para terminar aqui. Esse é um bojo duplo. Se ele é duplo, cabe também dentro um forro, daqueles forros que dão volume. Essa não vai querer porque ela já tem volume no seio, e esse bojo aqui é justamente para dar mais volume, então ficaria excessivo. Mas em outros modelos, para outros tamanhos também, caberia um bojo, um forro dele, para dar o formato. Aqui a quantia que nós deixamos no centro foram 8 agulhas, 4 num lado, 4 no outro, para dar essa abertura. Isso depende de modelo para modelo também. Poderia ser menos agulhas ou mais agulhas, dependendo do que você queira. Aqui, se for colocar o recheio, precisa ser feito antes desse processo que nós vamos fazer agora, porque nós vamos fechar e fazer a continuação da alça para trás. Se eu vou pôr o recheio, já coloco ele dentro antes de pôr os pontos. Como eu não vou pôr, porque esse modelo para essa cliente não pede, eu simplesmente vou colocar os pontos da parte de baixo e de cima, fechando o bojo. E eu pego ele inteiro, o ponto inteiro, não apenas uma laçada. Pego num lado
o lado de baixo, que vai ficar no direito, e o lado que vai ficar no avesso também. Não acho pontos, coloco as laçadas que formaram entre uma e outra carreira. Faço isso até aqui em cima, nessas 13 agulhas que foram deixadas. Então, eu tenho a lateral dele para continuar aqui. Regulagem normal de trabalho. Faço 2 carreiras. No lado em que ele é reto, é a parte de baixo do bustier. Onde foram terminadas em 13 agulhas, é a parte de cima. Nessa parte de cima, eu vou diminuir pontos. Com o transportador, levo para fora e depois para dentro, para ter uma borda na última agulha. Aqui embaixo também eu quero uma borda. Então, eu vou levar 2 agulhas para baixo, mas não vou trazê-las de volta. Eu vou achar uma laçada e colocar ali. Assim, eu tenho a última agulha mais firme, mais durinha. Na esquerda, eu vou fazendo sempre esse mesmo processo. Acho o ponto, transporto para fora, acho o ponto. No lado de cima, na direita, eu vou diminuindo a cada 2 carreiras. Levo para fora, ponto, e trago para dentro. Diminuí 1 ponto. A última agulha ficou com 2 pontos juntos, então ela vai ficando mais durinha. Embaixo, que é a parte de baixo do bustier, eu levo para fora, com o transportador de 2, fica melhor, e acho uma laçadinha para preencher ali. Vou fazendo isso até eu conseguir 7 agulhas aqui no final. 7 pontos para nós continuarmos o roletê, que vai formar a alça que amarra atrás. Última diminuição, consegui 7 pontos. Coloco o primeiro parte acionado. Vou para a esquerda, ele trabalha. Venho para a direita, não trabalha. Então, fica um fio por cima. Assim, eu vou fazendo um cordonê bem comprido, o suficiente para amarrar atrás e ainda sobrar. Então, isso depende da
medida que você tem para esse bustier. Mas é melhor ter a mais do que a menos. Ele vai enrolando, fechando e ficando bem firme. É isso que a gente precisa aqui para um modelo de bustier. Não pode ser muito pouco ponto, porque ele não tem firmeza. E também pontos demais, ele não consegue fazer esse efeito aqui de enrolar. 7 agulhas é mais do que o suficiente. Vamos fazer o comprimento, depois colocar a outra lateral com a mesma quantia de agulhas e fazer esse pedaço que nós fizemos aqui em malha simples, com uma borda durinha de um lado e do outro. Depois de feita a lateral, coloco os pontos da parte de cima, aqueles 13 pontos que foram deixados em cima, vão para a máquina aqui, duplo, das duas partes, já que ela está dupla também. Pego o ponto. Agora vamos fazer a alça de cima. 2 carreiras, diminuo levando para fora um ponto, trazendo de volta para dentro, para formar uma borda mais durinha aqui, num lado e no outro. Mais 2 carreiras. Assim eu fiquei com 9 agulhas. Aperto o primeiro parte. E ele vai enrolar em função dessa carreira que não é trabalhada. Faço no comprimento que eu preciso dos dois lados. Essa alça de cima vai ser amarrada atrás no pescoço e ela precisa ser resistente, por isso 9 agulhas. Dependendo do tipo de linha, também poderia ser apenas 5 ou 7 agulhas trabalhando, para ele ficar mais fininho e enrolar melhor. Com 9 agulhas ele ainda fica meio aberto, mas é resistente. Em função da linha ser fininha, ele precisa ter uma sustentação, porque é o que vai segurar esse bustier na pessoa. Vou fazer o comprimento que dê em volta do pescoço e para amarrar. E aqui o top finalizado. Esse é um modelo que não relevou o recheio, mas também caberia colocar, antes de fazer a parte lateral aqui, colocar o recheio, para ele ficar com volume, formando o volume mesmo. Mas é um modelo que dá para ser adaptado para outros também. Como eu disse, esse é um trabalho inteiriço, duplo, e pode seguir para baixo, fazendo uma saia, fazendo uma barra, fazendo outros trabalhos rendados aqui também, fazendo a parte de cima dele dupla, você não precisa colocar forro. Ou, se quiser colocar o enchimento para ele dar o volume, também é uma opção. A alcinha segura bem firme atrás no pescoço, e o comprimento é adequado com a cada pessoa, e atrás também ele é amarrado, dando o sustentação na horizontal. Nosso trabalho, então, para hoje é um bustier, a parte de cima de um biquíni, que pode servir para outras ideias também. Nosso trabalho para hoje é esse. Bom trabalho! E lembrando, os vídeos agora
Vão ao ar toda segunda, quarta e sexta-feira, às 9 da manhã, como sempre. Bom trabalho!